Saudações, meus amigos, minhas amigas, muita saúde para vocês. E hoje o Porquê Doutor vai trazer muitas informações importantes com relação à saúde do rim. São sinais e sintomas que todos nós devemos nos preocupar se apresentarmos alguns deles que podem estar relacionados com alterações renais que podem trazer consequências graves na nossa saúde. Então sejam bem-vindos e vamos começar esse vídeo com muitas informações para vocês sobre os nossos rins. E para começar, eu gostaria de trazer alguns dados sobre doença renal no Brasil para vocês. Hoje nós temos em torno de 10 milhões de brasileiros com doença renal e muitos desses brasileiros não sabem e nem desconfiam que estão com alguma patologia renal. Para vocês terem uma ideia, são mais de 140 mil pacientes realizando hemodiálise no nosso país. E algumas doenças que são bastante conhecidas por todos, como a hipertensão e o diabetes, são uma das principais causas da doença renal. Então, vamos ficar atentos para essas informações dos 5 principais sinais e sintomas que podem estar acontecendo em você e indicando uma possível doença renal em curso. E o diagnóstico precoce, com certeza, vai ajudar em muito no tratamento e na prevenção e principalmente na possibilidade de não deixar com que a doença renal evolua. Então vamos ficar atentos com essas informações que a gente vai passar agora no decorrer do vídeo. E o que todo mundo sabe é que os nossos rins são responsáveis pela filtração do nosso sangue e a produção da urina. E esse é o primeiro sinal sintoma que eu vou passar para vocês com relação à avaliação da urina. Sim, é muito importante avaliarmos a nossa urina. Então, se você está com alguma alteração na coloração da sua urina, se você apresenta uma diminuição ou aumento muito importante dos episódios de urina ao longo do dia e ao longo da noite, se a sua urina está com uma coloração mais escura, com uma coloração muito clara e principalmente também apresentando espuma a urinar, isso é um sintoma muito importante de que algo errado pode estar acontecendo com seus rins. Então, se você tiver esses sintomas, não vamos perder tempo, vamos procurar o mais rápido possível o auxílio de um profissional médico ou de um profissional médico nefrologista, que é a especialidade que é responsável pelo acompanhamento dos pacientes com doença renal. E agora, vamos para o segundo sinal-sintoma de possíveis alterações nas nossas funções renais. E qual é este? Este é o edema. É um inchaço que todos conhecemos popularmente. E esse inchaço ele pode ocorrer principalmente nas nossas extremidades, ou seja, nos nossos pés, nos nossos tornozelos, nas nossas mãos, nas nossas pálpebras, mas também podem ocorrer em outros locais do nosso corpo. E quando vamos nos preocupar? Vamos nos preocupar quando esse inchaço ele for permanente, ele ser contínuo por um longo período de tempo. E quando isso ocorrer, é sim uma possibilidade de alteração nas funções dos nossos rins. E vamos agora para o terceiro sinal-sintoma relevante, e é a anemia. E a anemia, ela pode vir principalmente acompanhado por sinais e sintomas relacionados com a nossa disposição. Normalmente, quando estamos com anemia, nos sentimos muito mais cansados, muito mais desanimados, sem vontade de fazer nada, vontade de ficar deitado. Então, se você tem uma anemia, essa anemia ela foi investigada de alguma forma e ainda está sem diagnóstico, é importante também que se avalie as funções dos nossos rins. Vamos para o quarto sinal-sintoma agora. E esse envolve
principalmente a sensação de hiporexia, que seria a diminuição do nosso apetite, como também a presença de náuseas, de vômitos que se prolongam ao longo do tempo, não melhoram e o paciente vai estar numa situação de perda de peso também associada, e esta é uma alteração também relacionada com uma possível falência dos nossos rins. Então, se você está apresentando algum desses sintomas, é motivo de preocupação, principalmente se ele vier se arrastando ao longo do tempo. A hipertensão arterial, ela é multifatorial, ou seja, ela pode ter várias causas, mas também pode estar relacionada à saúde dos rins. Então, um paciente que desenvolve uma hipertensão arterial jovem ou no diagnóstico diferencial das causas da hipertensão arterial, nós devemos pensar também na saúde dos rins e investigar se esses estão funcionando de forma adequada. E ainda vale ressaltar que a hipertensão arterial é uma das duas primeiras causas de insuficiência renal no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Então, você que é hipertenso tem que se preocupar com a saúde dos rins e fazer uma avaliação dessa saúde rotineiramente. Não vamos, então, nos esquecer dos nossos rins. Ah, meus amigos, nós falamos sobre esses 5 principais sinais ou sintomas importantes, mas lembrei-me de um que é primordial para ser passado aqui para vocês: a dor lombar. A dor lombar pode ter causas, muitas vezes relacionadas à nossa musculatura esquelética, ou seja, problemas de coluna, problemas de alterações nas musculaturas da nossa coluna, gerando a dor lombar. No entanto, ela é muito importante também com relação a doenças que estão associadas à saúde dos rins, como, por exemplo, a litíase renal, que são as pedras nos rins, as infecções renais, como, por exemplo, a pielonefrite, que é a inflamação e infecção que ocorre nos rins, e dentre muitas outras alterações renais. Então, devemos considerar a dor lombar como um diagnóstico de alterações na saúde dos nossos rins. Então agora vamos recapitular os principais sinais ou sintomas. Alteração na urina, edema, que é o inchaço, hipertensão arterial, anemia, uremia e a dor lombar. Compreendeu, Fábio? Bom, doutor, aqui foram falados dos principais sinais de alerta, né, sobre a saúde dos rins. Mas por que, doutor, devemos nos atentar a estes sinais? Então vamos lá, vamos explicar rapidamente esses principais sinais ou sintomas e por que eles ocorrem. A urina. Como todos nós sabemos, a função principal dos rins é filtrar o nosso sangue e limpar as impurezas presentes nele, e o resultado dessa limpeza é a urina. Então, quando o rim ele está com alguma alteração, essa produção da urina ela pode estar prejudicada, fazendo um aumento ou uma diminuição nesta produção, bem como também fazendo alterações nas características da nossa urina. E agora, com relação ao edema, ao inchaço, nós temos que entender que, além de realizar a filtração do nosso sangue para remover as impurezas, o rim também tem fator primordial com relação ao equilíbrio dos nossos líquidos dentro do nosso corpo. Ou seja, quando o rim está falhando, esses líquidos podem se acumular no nosso corpo, extravasar para os tecidos, fazendo com que ocorra o edema periférico que comentamos anteriormente. O que muito pouca gente sabe é que os rins, além de todas essas funções que nós citamos anteriormente, ele também é responsável primordial pela fabricação de glóbulos vermelhos no nosso organismo. Ou seja, ele está totalmente relacionado à questão da anemia. E isso vai ocorrer porque ele é responsável pela produção de um hormônio
que é chamado de eritropoetina, que é primordial nesse ciclo da fabricação dos glóbulos vermelhos. Olha aí, gente, como o rim tem tanta função importante e que muitos de nós não sabemos dessa característica global que tem o rim no nosso organismo. Uremia. Os nossos rins são responsáveis pela filtração do nosso sangue e eliminação das impurezas que neles estão presentes. E quando isso não é realizado de forma adequada, nós podemos ter um aumento na concentração dessas impurezas e dentro delas nós temos a ureia. E a ureia, quando presentes em grandes concentrações no nosso sangue, podem promover diversas alterações, como as náuseas, os vômitos e também alteração no nosso apetite, fazendo com que até mesmo a gente sinta náuseas apenas com o cheiro dos alimentos. Então, a uremia, ela está presente de uma forma muito direta, principalmente nos casos de doenças renais avançadas. Hipertensão arterial. E temos aí mais uma função que o rim desempenha no nosso organismo e poucos de nós sabemos, que é com relação à regulação da pressão arterial. E isso vai ocorrer principalmente porque o rim secreta mais um hormônio. Dessa vez nós falamos da renina, que é responsável direto no controle da hipertensão arterial e é realizado principalmente na recaptação e na eliminação de água promovidos pelos nossos rins, fazendo com que a pressão e o equilíbrio dentro do nosso organismo se mantenha de forma adequada. Dor lombar. As duas principais causas de doenças renais associadas às dores lombares, nós temos as litíases renais, que são os famosos cálculos renais, e também alterações relacionadas à infecção nos nossos rins, que é chamado em termos médicos de pielonefrite. Essas são as duas principais causas, então, de doenças renais relacionadas à dor lombar. Vamos ficar atentos. E vamos encerrando o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do tema, aprendido bastante sobre a saúde dos rins. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e esperamos vocês nos próximos vídeos.